Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é: para que serve um ministro? E aí, pessoal, você já sabe o que fazer, não é mesmo? Não esqueça de se inscrever no seu canal se você ainda não está inscrito. E não se esqueça de deixar o seu like ou dislike e um comentário aqui pra gente. Afinal de contas, a gente gosta de saber a opinião de vocês e interagir com o pessoal. E rapidinha, né? Sou objetiva. O tema de hoje é, para que serve um ministro? Porque aparentemente o ministro só está servindo para ser fritado ou para falar baboseira. Tanta coisa bacana para falar, vocês estão desenterrando mortos, vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados. Então a gente resolveu debater um pouco qual seria a função do ministro no nosso país, o que ele faz, para que ele serve, e aí a gente vai fazendo um apanhado de tudo que está acontecendo, né? Quer que eu comece? Por favor. Assim, isso tudo começa com a divisão dos poderes, né? Que, na verdade, a soberania ela é una e indivisível. Mas Montesquieu, ele apresenta os três poderes, que mais tarde, hoje, a gente compreende ele muito mais como reflexo de um poder uno, que é a soberania. Então, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, eles provêm de um só, que é a soberania. Eles não são divisões, na verdade, as divisões são muito mais de trabalho. E a gente entende no direito que divisão de trabalho é chamado de competência. Então, quando a gente fala que alguém é competente, significa dizer que foi atribuído a ele esse trabalho. Não a competência que a gente acha da língua portuguesa, de fazer a coisa bem feita, de ser bom no que faz. Então, competência para nós é divisão de trabalho. E você está falando de trabalho não no sentido de lavoro, né? Não no sentido assim de tarefas a serem física feitas em si, mas de obrigações da pessoa, né? Tarefas, funções da pessoa. Funções. Beleza. Competência e funções. Então a gente divide as funções. Porque dentro do Estado você tem as mais diferentes funções a serem exercidas. Não dá para uma pessoa só exercer, ainda mais num Estado tão grande como o nosso. Então, na forma federativa, a gente tem a descentralização do poder. E aí você vai ter essa descentralização de várias formas. Ela primeiro vai se apresentar através dos entes federativos, municípios, estados, né, que são entes federativos, a própria União, e depois você vai descentralizar, inclusive, a própria administração. Então, a ideia é que o presidente e os ministros trabalhem juntos, porque os ministros são aqueles que vão colocar em prática o plano de governo. Então, quando você tem um governo, ele vai ter toda uma estratégia montada, pelo menos para os próximos 4 anos, que é ou 5 anos, depende do tempo de governo que ele tem. Então, ele vai organizar toda uma estratégia nas diferentes áreas, vai mostrar a visão que ele tem. Claro que ela fica muito impregnada de filosofia, de ideologia, de viés político que aquele grupo tem. E é nisso que as pessoas deveriam muito mais votar, muito mais do que em indivíduos, muito mais em projetos, em planos de governo. De visões de mundo, né? Visão de mundo, qual é a visão que esse grupo tem da economia, o que eles pensam sobre educação. É até uma coisa que você estava falando na internet outro dia. O que fulano pensa sobre educação, o que fulano pensa sobre saúde, sobre economia. Porque pode parecer bobagem, mas além do cara ser honesto, ser uma pessoa correta, é muito importante que ele tenha uma visão, pelo menos geral, disso tudo, para que ele possa, então, até mesmo fiscalizar. Porque também a bondade sem a inteligência aliada, ela acaba gerando iniquidade, infelizmente. Isso que você falou é bacana, né? Assim, porque você falou, é importante que a pessoa tenha uma visão geral de tudo. Porque assim, claro que o presidente não é uma enciclopédia que ele seja obrigado a conhecer tudo, saber tudo perfeitamente. Mas quando você é presidente, é importante que você tenha a menor noção de como as coisas funcionam. Porque, na verdade, assim, quando você... Era para ser assim, tá, gente? Quando você pensa em ser presidente, o teu partido começa a te preparar. O grupo que está por trás de você, político, econômico, ninguém faz nada, começa a te preparar. Então você é preparado para o cargo. E só um parênteses, quando eu falo o grupo que está por trás de você, não quer dizer que seja necessariamente uma coisa negativa. Não, tem que ter um grupo atrás de você. De uns tempos para cá, você falar de jogo político ficou parecendo que tudo isso é ladroagem, que tudo isso é corrupção. Não, faz parte do jogo político você escolher aquele que vai representar a ideia, você escolher quais caminhos aquele grupo vai seguir, ter pessoas que têm afinidade com o seu pensamento e resolver, não, vou apoiar esse cara aqui.
vou apresentar esse cara para fulano, porque eu acho que é alguém que pode agregar. Você vai ver assim, atrás de todos, você vai ver assim, atrás do Bolsonaro tem os filhos. Sim. Tinha aquele, agora esqueci o velho da van. O velho da van, os empresários, não é só não, um grupo de empresários. O dono da Riachuelo. Aquele cara que morreu, esqueci o nome dele agora. Bibiano. Então você tinha advogados, economistas, você tem o próprio Guedes já estava com ele antes. Sim. Então assim, isso não é errado não, gente. O cara tem que ter minimamente uma noção, porque assim, não dá tempo, o cara já chega, tem que chegar governando. É uma coisa assim meio cruel. É uma coisa até que eu vi uma pessoa comentar outro dia sobre o casamento, sobre a vida. A gente não tem ensaio, você já tem que chegar para jogar, não tem treino. Quando você vai tocar num show, você é uma banda, você vai poder ensaiar. Você vai ser jogador, você vai treinar. Na vida não tem treinamento. Você tem que chegar lá e acertar. Então o presidente, o governador, prefeito, todos eles chegam tendo que acertar. Não dá pra... Então assim, o que muitas vezes você faz? O governo transitório, que muitas vezes você consegue fazer aquele gabinete de transição. Os últimos meses você já vai começar a tomar contato com o trabalho. E principalmente assim, todo esse período de candidatura, ele é muito mais do que um período de marketing. Ele é um período de trabalho. Por isso que é importante um cara que, por exemplo, vai se candidatar a presidente, você não já ir logo para presidente. É por isso que é interessante que você busque um cara que já tem uma construção política. Então um cara que já tenha sido um prefeito, um cara que já tenha sido um senador, porque é um cara que já conhece mais ou menos como as coisas funcionam, já tem uma noção melhor de como as leis são feitas, de como quais são as atuações de cada setor. E quando você tem um cara que chega lá de paraquedas, isso pode se tornar um problema. Sim, até porque assim, no mínimo você tem que ter um bom conhecimento do direito constitucional. Todo o nosso sistema jurídico, todo o nosso país, ele é calcado em cima da Constituição. Então, assim, até hoje, uma coisa que o ex-ministro, agora o ex-ministro Tait estava falando, que é uma coisa assim, que o sistema de saúde é tripartido. E ele porque isso foi uma determinação. Isso está escrito na Constituição. Então, assim, quando você não trabalha exatamente como todas as leis foram feitas, porque assim, você tem a Constituição como lei maior, e abaixo dela uma série de leis complementares, ordinárias, emendas, uma série de leis que fazem parte do ordenamento jurídico, que fazem aquela grande máquina funcionar. Se você começa a querer ir contra toda essa engrenagem, ou você vai ter que desconstruir tudo isso e ficar paralisado muito tempo até construir uma legislação, ou você tem que trabalhar com o que existe. E uma coisa que eu achei bacana que ele conseguiu perceber nesse pouco tempo que ele esteve, é que para funcionar, tem que ser de acordo com o que está sendo previsto, porque foi previsto dessa forma. Em toda a legislação, na Constituição, e para seguir a lei você tem que fazer dessa forma, e para fazer funcionar, porque o sistema, o SUS, né, como um todo, ele funciona de uma forma muito integrada, muito bacana, mas que precisa dessa organização. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção, assim, a função do que faz um presidente da República, a função do ministro, tudo isso está na Constituição Federal. Então, por exemplo, o artigo 76, ele já começa dizendo que o exercício do Poder Executivo é feito pelo Presidente da República e pelos ministros. Então, de certa forma, a própria Constituição já diluiu um pouquinho o poder do presidente. Então, ele está falando que é um trabalho de equipe. E lógico que uma equipe tem que ter um líder. Sim. Sem dúvida. E quando realmente o ministro não está afinado com o governo, ele realmente tem que sair. Concordo plenamente. O problema é aonde o teu líder está te levando. A gente vai morrer! Mas que tem que haver uma unidade entre ministros e presidente, isso é inquestionável. Porque dentro daquela ideia de que não dá para o presidente saber tudo, é importante que ele seja bem assessorado. Então, pelo menos a visão que eu tenho é que os ministros devem ser aqueles caras que vão chegar para o presidente e o presidente fala assim, eu tenho o plano de aumentar o emprego na região sul do país. Então ele tem que chegar com o ministro da integração, que aí pensar, não, já que a gente precisa de alguma coisa do sul, a geografia dali, a geografia populacional dali, envolve um público desse perfil. Mas até assim, você falou do ministro da integração, nem todo governo vai ter que ter, porque inclusive o próprio desenho ministerial, o Bolsonaro tentou fazer um rearranjo nos ministros que ele tinha, e seria livre, porque está no artigo 88 da Constituição, desculpa, 84. Artigo 84 da Constituição diz quais são as funções do presidente. E uma delas é exatamente compor seu ministério, que tem que ser pessoas de confiança. Sem a confiança dele, realmente, está quebrado. O problema todo
que é uma coisa que tem muito meme, muita gente falando, o problema é o Jair. Enfim, é claro que é. Porque assim, é quem tá na frente. Não adianta você botar a equipe de notáveis que for, se os notáveis não pensarem como ele. Eles vão continuar brigando e batendo cabeça o tempo todo, não adianta. E não só por isso. Mas se você tem um líder e toda hora esse líder precisa trocar alguém que ele escolheu na equipe... É porque ele escolheu mal. É sinal que ele não tá sabendo formar a equipe dele. Não tá conseguindo. É sinal formar. que ele não tá sabendo escolher. Então, de um jeito ou de outro, a responsabilidade cai sobre ele. Mas eu dei o exemplo do ministro do Planejamento, eu ia até falar sobre isso depois de tem que ter qual ministério, não tem que ter. Mas, assim, aí você vai chamar o ministro do Trabalho, vai pensar assim, não, a gente precisa ter uma taxa de desempregados tal aqui. Tu vai chamar um de educação, de repente fala, a gente tem tantas universidades aqui que vão gerar funcionários, a gente tem cursos técnicos aqui, isso vai... Então você precisa desses caras para darem informações e subsídios para o presidente tomar a decisão dele. Inclusive, é um dos direitos do presidente na Constituição exigir relatórios dos trabalhos que estão sendo feitos, das não funções... da Polícia Federal. Não, dos ministros. Da Polícia Federal não é direito do presidente pedir. Você procurar no artigo 84, não existe nenhum dos seus incisos ou alíneas, nenhum momento em que diz que o presidente tem linha direta com a PF. PF, abre parênteses, Polícia Federal. Estamos falando, e não de prato feito. Então, você tem que ter um conjunto de ministros que vão te assessorar. E aí, aproveitando assim, aí eles falam assim, tem muito ministro, vamos enxugar a máquina, vamos tirar esse monte de ministro. Isso não necessariamente é verdade, porque se você tem, por exemplo, 5 ministros, e desses 5 ministros, cada ministro tem 3 técnicos, tá? Ou as secretarias que você As fala. secretarias. Beleza? Aí você fala, não quero 5 ministros, eu quero só 3 ministros. Mas se desses 3 ministros, cada um tiver 5 secretários, você não mudou nada. Não, na verdade, o que se fala, inclusive, hoje, sobre estrutura e sobre gastos ministeriais, nós estamos gastando, se não mais, a mesma coisa que anteriormente. Porque, na verdade, você manteve todos os ministérios antigos, agora a parte de secretarias. Então, assim, você tem o mesmo número de funcionários, porque agora o funcionário que antes atendia ao ministério, atende agora a secretaria. Então você muda o nome, mas você continua com a mesma estrutura. Porque, na verdade, não se montou um plano de governo. O problema todo também surge do problema é de que você tinha que fazer um estudo profundo. E isso também denotava o quê? Muito estudo. Porque, assim, estudo, quando eu falo, não é exatamente a universidade, um diploma, não. Tem muita gente muito inteligente que não teve, talvez, a possibilidade de estar numa instituição, mas conseguiu sozinho estudar, se informar. Enfim, de várias formas é possível você conseguir informação, mas principalmente assim, dentro dos próprios partidos, por isso que a importância do partido político, que infelizmente foi nas últimas décadas, foi muito desestruturado e destruído. Porque isso era feito, você estudava as ideologias, as filosofias, a política, e você estudava as formas de governo, as estruturas, porque você tinha que montar um governo com uma base de conhecimento científico, porque assim, não é só a saúde que precisa de conhecimento científico para funcionar. A política também precisa de conhecimento científico para funcionar, porque se você vai na base do achismo, da tua intuição, do teu sentimento de que assim vai dar certo, não dá. Porque o que eles fizeram, na verdade, foi mudar a roupa do rei. Você tirou a roupa do ministro e vestiu ele de secretário. Sim. Mas você vai ver que ele vai receber um salário muito próximo, se não igual ao dos outros. O status dele interno é quase um status de ministério, mas ele agora é secretário. Aí eu posso dizer que em vez de 20 e tantos ministros, eu tenho 10 ministros. Mas você tem atrás 20 secretarias. Então, no final você tem 30 ministérios. Então, a percepção que a gente precisa ter quanto população é essa compreensão. E entender essas funções. Você vai ver, por exemplo, a principal função que o presidente tem é trabalhar junto com o legislativo. Sim. Porque é preciso que haja uma harmonia, porque o presidente é que sanciona as leis. As leis só passam a existir depois da sanção presidencial. É assim, trabalhar em harmonia não quer dizer que vai ter que um conseguir concordar sempre com o outro ou vice-versa. Trabalhar em harmonia quer dizer ter o diálogo. E não só isso, é ter em vista o bem comum. Se Sim. você tem em vista o bem comum e você consegue, por mais que vocês possam ter filosofias e ideologias diferentes, você ter a percepção de que, sim, embora eu não goste do seu partido, essa lei realmente eu tenho que tirar meu chapéu, é boa para a população, eu vou assinar. Então, assim, Eu vou mais além. A gente tem um problema de desemprego no país. Uhum.
Então, não quer dizer necessariamente que você vai ter uma lei que vai falar, não, como tem um desemprego, vamos fazer essa sua lei aqui. Mas um partido vai apresentar uma ideia e falar, os deputados do partido tal, ou da frente da oposição, ou da frente da base aliada, ou a bancada de não sei quem, apresentou essa proposta aqui. E aí você começa a debater. Aí que vem os representantes dos empresários e fala, isso daqui é puxado pra gente, isso daqui não dá. Aí vem representante dos ruralistas, por exemplo, não, isso daqui já não dá pra gente. Os religiosos não tem que ter bancada, porque religião é uma coisa e política é outra. Então bancada religiosa não deveria nem existir. Mas deixa isso quieto. Você tem os representantes da bancada trabalhista. Não, isso... E aí, dentro dessa negociação, né, não, eu aceito essa lei, mas eu vou precisar de alguma coisa nesse sentido, porque... E aí você cria uma lei que vai beneficiar o quê? Geração de emprego para o Brasil. A grande questão que eu vejo, e a gente está até fugindo um pouco do nosso tema, é assim, tá cada um para um lado, cada um fazendo de um jeito, a gente está elegendo um monte de gente que não faz ideia do que seja política, e aí chega lá dentro, não faz a menor ideia do que tem que fazer. Isso quando a pessoa não é eleita só porque quer ser deputado, quer ser senador, prefeito, para fazer alguma coisa para se beneficiar, ou então para ser laranja de esquema. E aí a gente dá essa bagunça. Porque assim, a polarização, ela é interessante, mas ao mesmo tempo ela foi muito ruim. Porque você fica achando que você tem sempre que ter vendo um inimigo. E na verdade, na política, você tem que ver, você pode até existir oposição, tem que existir oposição, se não existe democracia, e ela é muito importante para o crescimento e para o diálogo. Quando você é questionado, discutido, aquilo que você pensa, isso te faz crescer e faz com que você possa ver vários lados que talvez você, na sua ideologia, na sua filosofia, não conseguisse enxergar. Mas a demonização é de ambos os lados, porque isso é feito por ambos os lados. E essa polarização, ela vem se fazendo com que você veja inimigos, e esse é que é o problema. E aí você fica muito assustado, então, quando você vê Bolsonaro apertando a mão e abraçando o Rodrigo Maia. What? E aí você fica confuso. Ué, mas ele não era o demônio? Não, o Rodrigo Maia não é o demônio. E nem é santo. Ele é só um político. Então, assim, quando você vê essa estrutura, você não consegue trabalhar em conjunto, porque, assim, deveria trabalhar em conjunto a união com os estados e municípios, e aí você não consegue fazer, porque assim, quando você vai pensar até na questão da pandemia, o Supremo já falou, é competência concorrente, é para os três sentarem juntos e conversarem, decidam-se entre vocês, vocês gozam de autonomia, mas é preciso fazer um trabalho conjunto. Toffoli, inclusive na reunião com os empresários, chamou a atenção disso novamente, mas de novo, eu não posso, porque eu tô aqui para me opor, porque eu sou antissistema, dentro do sistema, que é como o Bolsonaro se define, um cara antissistema, mas que ele é a cabeça do sistema. Então, assim, ele acaba confundindo muitas coisas. Mas aí, voltando aqui à função do ministro, eu queria falar que, assim, quem quiser depois estudar em casa e dar uma lida, o artigo 87 da Constituição vai trazer as principais funções, na verdade, vai trazer as funções dos ministros, não são, a gente fala de rol taxativo, que é fechado, não, pode existir outras funções, mas basicamente são as que estão no artigo 87. O que taxativo? Rol taxativo. Rol? Rol. R-O-L. Rol taxativo significa dizer que são só aquelas coisas que estão escritas na lei. Você não pode inventar nada. Só que nesse caso não é rol taxativo. Você pode criar outras hipóteses através de lei. Aí eu queria ler só essa parte aqui. Contanto que não vá contra a Constituição. Sim. Eu queria só ler essa parte do artigo 87. Exercer a orientação e a coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal da sua competência, referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República, expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos, apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério, praticar atos pertinentes à atribuição que lhes forem otorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Então, na verdade, quando você divide o trabalho, e o Bolsonaro sempre falou que ia fazer isso, que ia entregar o trabalho para os seus notáveis, é para o notável realmente fazer. Só que, na verdade, ele foi escolhido e ele está executando um plano que o presidente participou da criação. Ou não, né? O problema é que, na verdade, prática, nunca houve um planejamento. Se você tiver uma curiosidade, deve achar isso na internet ainda. Por causa das eleições, todo candidato tem que deixar liberado, tem que deixar disponível na internet seu plano de governo. Procure o plano de governo que foi apresentado pela chapa do Bolsonaro na época das eleições.
Se você tiver curiosidade, vai lá e vê o que ele apresentou como plano de governo. E outra coisa, que ele fala assim, frases e palavras. Mas aí que tá, o plano de governo dele é isso. E é isso que é o problema, porque um plano, ele não é assim. É igual quando a gente... Plano é plano. Até o Cebolinha tem um plano melhor do que ele. Quando a gente trabalha com, por exemplo, plano de negócios em administração de empresas, a gente faz todo um planejamento de estudo de tudo. Do cliente, do produto, do mercado, dos funcionários que eu vou colocar e vou precisar. Então você tem que fazer todo um estudo, não só tipo assim, o meu plano é vender laranja. Não, então aí você fala assim, vou vender laranja no calçadão. E pronto. Vamos contratar pessoas e aí a gente vai arranjar um espaço. Assim, vamos ficar rico. Vamos vender laranja, vamos ficar rico. E vamos comprar laranja para poder vender a laranja depois. E isso não é plano. Não, e quando você precisa fazer um plano de negócios para qualquer coisa. Então, assim, no caso de abrir uma empresa, você vai... a gente tem até umas estatísticas que o Sebrae mostra muito sobre isso. Quando você tem uma empresa que ela participou de um plano de negócio, inclusive o Sebrae faz gratuitamente alguns serviços para auxiliar os empresários, microempresários, empreendedores a organizarem planos de negócios. Algumas universidades também fazem isso, incubadoras de empresas, exatamente porque não é simples, não é fácil fazer esse plano e fazer esse estudo. E ele muitas vezes custa caro, porque precisa de pesquisa, de estudos, porque precisa de ciência. E não era só cachola. Tipo assim, qual é a tua fonte? Da onde você usa a ideia? Água de Vozes da minha cabeça, alguma coisa nesse sentido. Não dá. Times New Roman. Entendeu? Não dá. Comic Sans. E aí, desculpa te cortar. Uma coisa que é importante entender, que quando você começa a ficar mudando muito os ministros, isso causa instabilidade. Porque é uma coisa que você pode argumentar assim, mas antigamente também se trocava ministro, se vendia cargo, se vendia lugar de ministro para conseguir apoio. Na minha ideia, a pessoa se candidata a governador, prefeito, presidente, ele tem que ter, no mínimo, te dizer já quem são. Vão ser os 5 ministros dele, no mínimo. Quero ter um ministério tal, tô falando de nível de presidente, né? Para o ministério tal é fulano, para o ministério tal... Que ele deixa os 3 ou 4 ainda em aberto, mas a maior parte, para mim, ele já tinha que divulgar a chapa assim. Mas isso é a visão do Luiz Otávio. Outra coisa, que ao longo de um mandato você mude, é normal. Às vezes o ministro não era o que você esperava, às vezes o ministério não é o que o cara escolhido pensava, faz parte. Mas geralmente, quando isso vai acontecer, se anuncia. Então você chega, por exemplo, em setembro e fala, provavelmente, em janeiro, vamos ter um novo ministro de tal. Então você já vai preparando a população, você vai preparando a sociedade e o mercado para essa mudança. Que não é o que vem acontecendo. Você faz isso até em empresas privadas. Em grandes empresas, quando você vai mudar a direção ou qualquer cargo de CEO, executivo de alto, você muitas vezes anuncia anteriormente com uma certa... Você prepara o mercado para ele não se assustar e não ficar... E também você às vezes anuncia quem vai ser o novo. Quando você já anuncia, já mostra o que ele pensa, o que ele já fez, que é para as pessoas ficarem seguras, porque o mercado pode sentir essa mudança e pensar, mas quem é esse cara? E vou vender minhas ações agora, porque eu não sei quem é esse homem. Para que isso não aconteça, você faz tudo. E isso, às vezes, a gente não faz isso na própria nação. Então, eu acho que é importante... E não tem feito. E aí, só para concluir, o que está acontecendo é assim, discordou do presidente, por qualquer motivo que seja, tá fora. E é o que tá todo mundo falando, assim, você primeiro tem o cara que discorda do presidente, aí, esse é o primeiro passo. O segundo passo, a internet... Né, os bots começam a atacar, bots, né, não é bots, os bots começam a atacar esse cara, uma semana depois ele cai. Não dá para você ter uma estabilidade. Quem é que vai investir num país assim? Qual é a empresa que vai vir de fora investir num país assim? E aí, se a gente pega o caso específico do Tite, não vou nem falar da questão do Moro, que a questão do Moro envolve uma questão política, mais um que vai cair porque o presidente cismou que a cloroquina é a solução. Quando o que você tem é um monte de artigo, todo artigo que tem saído tem falado que a cloroquina não resolve e pior, dependendo dos casos, pode fazer mal. Mas eu acho que a gente tem que falar aqui sobre cloroquina, abrir um parênteses cloroquina, assim, é o seguinte, a cloroquina não está proibida no Brasil, tá? A cloroquina está permitida, os médicos podem, a qualquer momento do tratamento, os médicos são livres a, de alguma forma, receitar cloroquina, o que mais eles acharem necessário a você como paciente. O que eles têm é o dever de te informar, que é o dever de informação,
que está no Código Civil, se não me engano, acho que artigo 15, que é o dever de informação, em que o médico tem o dever de informar os riscos do tratamento ao paciente, até os dentistas, todo mundo tem que informar os riscos de tratamento, qualquer tratamento que te coloque em risco, só isso, mas ele pode, então assim, eu não sei porquê. De novo, é a coisa da fake news e de você ficar fazendo factoide. Eu não consigo entender qual é o problema, nem por que tem que mudar o ministro para fazer uma coisa que já pode ser feita. Eu conheço várias pessoas que já tomaram cloroquina porque não estavam internadas. Então assim, e não quer dizer que ela foi boa ou foi ruim, independente disso, não vou discutir aqui nem mesmo a questão de se ela faz efeito ou não faz efeito, porque eu acho que eu não tenho capacidade intelectual para discutir isso. Mas o que eu posso dizer para você é que ela não é um remédio proibido no Brasil. Ponto. A qualquer momento. É isso que parece assim. Ah, mas aí o médico... Não. O médico é só... Se você conversar com ele achar... E se você... o médico não quer me receitar. Pega outro. Você vai achar outro que vai te receitar. Não existe só um médico no mundo, não. Nem no SUS. Então, assim... Querendo, as pessoas podem conversar isso com seus médicos. A grande questão é que ele está querendo colocar como se fosse a solução definitiva. Não. Porque, de novo... Assim, por mais que você escreva num papel... É porque eu entendo que, assim, de alguma forma, a pessoa como o ministro, ele não quer botar isso no papel, porque ele não quer atrelar o nome dele como médico, como carreira, a esse fato. Porque não vai resolver absolutamente nada. E as pessoas vão continuar morrendo e pode ser processado, inclusive. As pessoas continuam morrendo e tem alguns dados, que ainda, eu não ia nem falar isso, tem alguns dados que, algumas hipóteses que estão sendo levantadas, que o aumento de problema de ataque cardíaco no Brasil em determinadas regiões está acontecendo pelo aumento do uso da cloroquina. Alguns países baniram. A Suécia, que inclusive é um exemplo pro Bolsonaro em relação a estar aberta para tudo, a Suécia baniu a cloroquina do país. O Brasil não baniu a cloroquina. Então, assim, eu acho que a gente precisa primeiro assim, entender o seguinte, não é proibido. De novo, estão manipulando. É para todo mundo ficar falando de cloroquina e não falar do que precisa ser falado. Que não tem um plano de governo. Exatamente, que não há uma direção, não há um planejamento. Inclusive nem para sair da pandemia, nem para ficar na pandemia, nem para fazer nada. O único plano dele é, volta todo mundo ao normal, volta pra vida. Como se com passe de mágica, ele tem muito pensamento mágico. Amanhã nós todos voltássemos ao trabalho, a nossa vida fosse ser normal. Nós não vamos conseguir nos comportar de forma normal e natural. Isso vai dar 1000 problemas na rua, 1000 confusões, fora as pessoas que vão ficar doentes e cair as moscas no chão. Então assim, e isso vai ser um impacto absurdo. E ele sabe que ele não pode fazer isso sem o apoio dos governadores e prefeitos, porque é uma competência concorrente. E aí você fica prolongando uma coisa que já podia ter sido resolvida, que a Argentina já está se reabrindo. Sim. Entendeu? A gente estava na Argentina quando começou tudo isso. Nós saímos de lá. Quando apareceu o primeiro caso no Brasil. Nós estávamos lá, a gente chegou aqui no Brasil dia 26 de janeiro, não foi? Foi exatamente no dia seguinte, eles fecharam tudo. A gente até teve sorte, a gente não ficou preso lá. Não foi exatamente o dia seguinte, mas na semana seguinte eles começaram a fazer as restrições. E aí fechou fronteira, fechou tudo. A gente estava lá. E assim, estava cheio, eu nunca vi tanto turista como eu vi, a gente viu lá, a gente via realmente as pessoas, a gente antigamente via muito brasileiro, às vezes eu via muito europeu, muito asiático, coisa que a gente normalmente não via lá. Então assim, putz, eles já estão voltando, eles tiveram 300 e poucos mortos, a gente tem 14.000. Então assim, alguma coisa... Subnotificado. Alguém tem que indicar que isso é uma coisa errada, mas a cabeça dura não vai conseguir pensar assim. Então, infelizmente... O que eu acho que é o nosso grande problema, a gente tem um presidente que não conhece a Constituição, que não cumpre a Constituição, ele tem um assessoramento muito ruim, que também não segue a Constituição, eles ainda têm um ranço de monarquia absolutista, que o presidente sou eu, a lei sou eu, Deus sou eu sou a Constituição, a visão de governo e de poder muito centralizador, embora ele faça discursos diferentes, mas na prática o que você vê é a centralização, que é exatamente toda a desconstrução do presidencialismo democrático de uma república federativa, que é o que nós somos. E o pior, um Estado democrático que é um Estado social, porque a nossa Constituição nos formou como uma república, um Estado social. Né? Nós não somos socialistas, mas nós somos uma república social. Foi assim que a Constituição nos moldou. Você pegar lá os fundamentos da república, artigo 1º da Constituição, se não me engano, inciso 3, é a dignidade da pessoa humana, logo seguinte é justiça social. O objetivo da nossa república é construir justiça social, que nenhuma delas ainda fez, nem PT, nem ninguém, nem PSDB, nem PT, e nem Bolsonaro vai fazer.
Que não tem partido agora, ainda tem isso. Bolsonaro sem partido. E isso é uma coisa, assim, estar sem partido é um outro simbolismo muito grande. Mas isso é foco para outro vídeo. É um simbolismo enorme. Porque robô não assina cédula de partido, né? Uma pena. Mas eu acho que você poder aos robôs! Mas então é isso, valeu, até a próxima. Não deixa de se inscrever, clica no joinha e escreve aí nos comentários o que você acha. Valeu!